Fala galera, esse é o segundo vídeo do nosso mini curso de vetores. A gente vai falar sobre operações entre vetores, multiplicação de um vetor por um escalar, adição entre vetores e subtração de dois vetores. Então vamos começar aqui com a primeira operação, que é multiplicação de um vetor por um escalar, que aparece muito na física. A é um vetor conhecido, e esse k é um número real, 2, raiz de 3, π, logaritmo de 5 na base 10, não importa. Esse k é um número real, que pode ser inclusive negativo. Ele pode ser maior ou menor do que 1. Como eu defino a multiplicação desse número real pelo vetor a? Então, eu vou chamar esse produto aqui, ó, o resultado desse produto de b. Então, se o módulo do k for um número maior do que 1, olha o que acontece com o vetor resultante. Eu vou ter um vetor de mesma direção e sentido, só que com um módulo maior. Se o módulo do vetor, se o módulo do escalar, desculpa, for maior do que 1, resultado do vetor B é um vetor que tem módulo maior que o vetor A, preservando o quê? Direção e sentido. E se o módulo do vetor for menor do que 1, vou ter um vetor que é menorzinho. Eu vou ter um vetor com mesma direção e sentido do vetor A, só que num tamanho reduzido. A gente vai ver no próximo quadro o que acontece se o valor do k é negativo. Se eu estiver multiplicando o vetor A por um escalar negativo, vou mostrar para você que o sentido do vetor B vai inverter. Então, olha só como isso aqui aparece na física. Coloquei o exemplo aqui de resistência do ar. A definição matemática formal é a seguinte: ó, a força de resistência do ar é igual a menos BV. Esse B é uma constante, galera. Tá? Não precisa se preocupar com a interpretação física desse B. É uma constante. Ela vai ser fornecida no exercício se precisar. Tá? O valor numérico dela vai aparecendo como um dado anunciado se você precisar. Então, a resistência do ar aparece quando joga um objeto, quando um paraquedista cai, quando ele se lança do avião. A resistência do ar é que faz com que o paraquedista chegue vivo lá embaixo. Né? Ele usa essa característica da resistência do ar para conseguir frear o seu paraquedas e cair no chão com uma velocidade menor, uma velocidade razoável, adequada para ele não se espatifar no chão, para ele ficar vivo ainda. Então, olha que interessante, o paraquedista aqui está caindo, né? O vetor velocidade é para baixo. E a resistência do ar, ela é proporcional à velocidade, ó, ela é paralela à velocidade, só que com sinal contrário. Então, se a velocidade do paraquedista é para baixo, a resistência do ar é para cima. Então, vamos desenhar aqui, ó, o vetor resistência do ar. E só para o desenho ficar completo, para a gente dar um outro exemplo de multiplicação de um vetor por um escalar, vamos falar da força-peso, né? Porque a força-peso, vetorialmente, a gente escreve assim, ó, mg. Então, se a gravidade é um vetor para baixo, ó, se a aceleração da gravidade é um vetor que aponta para o centro da Terra, o peso, que é proporcional à gravidade, que é a multiplicação da gravidade por um escalar positivo, porque massa é sempre positivo, então o peso também é para baixo. Ó. Então, o peso do paraquedista, ele é para baixo, paralelo, ó, paralelo ao vetor aceleração da gravidade, enquanto a resistência do ar é paralela à velocidade, mas com o sentido oposto. Para isso ficar mais claro ainda, olha esse exemplo aqui, ó. Esse desenho preto aqui é uma bolinha de papel. Eu amassei uma bola de papel e joguei. A gente sabe que a bolinha de papel ela cai com a resistência do ar. Ela cai freando, né? O movimento de queda dela é bem diferente do caso de eu jogar uma pedra. Então o peso, galera, ele é para baixo por quê? Eu não quero que você responda que é para baixo no automático, não, porque sempre é para baixo. Eu quero que você olhe para essa equação aqui, ó. Como a gravidade é para baixo e o peso ele é um escalar multiplicado pelo vetor gravidade, ele vai ser para baixo também. E a resistência do ar? Pausa o vídeo e preenche aí rapidinho. Por onde você acha que vai ficar o vetor força de resistência do ar? Ele tem o sentido contrário da velocidade. Tem mesma direção, sentido contrário. Então ele é um vetor, ó, que também vai ser tangente à trajetória, mas com o sentido oposto ao da velocidade.
Então, multiplicação de um vetor por escalar é muito importante. Aparece em campo elétrico, força que é, aparece em quantidade de movimento, aparece muitas vezes na física, então é importante você saber essa parte da aula. Agora a gente vai falar de adição de vetores. A gente precisa dividir em duas partes. Dois métodos para resolver uma adição de vetores: método da linha poligonal e regra do paralelogramo. Vamos começar aqui pelo primeiro método, que é o da linha poligonal. Para a gente entender esse método, vamos dar uma intuição física. Imagine um deslocamento, um móvel, um inseto, um objeto que partiu de um ponto A, andou até aqui, fez um segundo deslocamento e, por último, subiu até um ponto B. Eu quero calcular o vetor resultante, eu quero calcular o deslocamento resultante, quero calcular o deslocamento único que provoca o mesmo efeito. Ou seja, eu quero que o objeto saia do ponto A e chegue ao ponto B efetuando apenas um único deslocamento. Que deslocamento é esse? É o deslocamento resultante. Assim que a gente representa uma soma vetorial, muito parecido com soma de números, só que lembrando da setinha em cima. Eu quero saber o resultado disso. O que a gente faz? Eu acho que você já percebeu o que tem que fazer. Eu vou desenhar um único vetor partindo do ponto A e chegando no ponto D, no ponto B de bola. Esse aqui é o vetor resultante. Então, o vetor resultante é o vetor único que provoca o mesmo efeito dos outros vetores. Ele sai do ponto A e chega no ponto B. Um detalhe importante: para você usar o método da linha poligonal, os vetores precisam estar em sequência, ou seja, o vetor tem que começar na ponta do anterior, no final do anterior. Se não tiver assim, você não vai conseguir usar o método da linha poligonal. Mas o que você pode fazer? Organizar a figura e deixar desse jeito, usar o método da linha poligonal. Olha esse bizu supremo, galera. Isso aqui já aparece em prova de vez em quando, não em questão isolada, mas dentro de uma questão complicada, às vezes de estática, às vezes de dinâmica, às vezes de força magnética. E aí você não se lembra desse bizu e demora muito tempo para resolver a questão, porque não percebeu, não se atentou para esse detalhe. Se os vetores estiverem em sequência e formando um polígono fechado, se os vetores estiverem em sequência formando uma figura fechada, a resultante deles vai ser zero. A resultante vai ser zero, vai ser o vetor nulo, tá? Porque qual o deslocamento que eu preciso fazer para sair desse ponto e chegar aqui? Nenhum deslocamento. Então, quando os vetores começam e terminam no mesmo lugar, o vetor resultante vai ser zero, tá? Mas o bizu não termina aí, tá? O bizu supremo para resolver a questão não termina aí. Olha isso daqui que eu desenhei, ó. Se você reparar, nem todos os vetores estão em sequência. Quando a gente for resolver nossa lista de exercícios, vai ter um exercício assim. Isso já caiu em prova. Como é que eu resolvo isso? Se os vetores não estiverem em sequência, mas estiverem formando uma figura fechada. Olha aqui, eu saí desse ponto, fui para cá, depois fui para a direita e o vetor C tem um sentido contrário. O vetor D está em sequência e o vetor E está em sentido contrário. Então, eu tenho esses dois vetores aqui que estão atrapalhando a minha sequência, estão em sentido contrário da minha sequência. Como é que eu faço para resolver isso? Basta eu pegar o vetor oposto. Porque se o vetor C tem um sentido, o vetor menos C tem outro. Se o vetor C tem o sentido errado, o vetor menos C tem o sentido correto. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, com o vetor E. Para corrigir o sentido dele, basta pegar o menos E. Então, agora, repare que agora todos os vetores, ó, A, B, menos C, D, menos E, todos ficaram em sequência, formando uma figura fechada. Então, o que eu posso escrever? O vetor A mais o vetor B, mais o vetor menos C, mais o vetor D, mais o vetor menos E, isso tudo é o vetor nulo. Só que esse mais aqui, ele é facultativo, né? Eu não preciso colocar quando eu tenho o sinal de menos. Então eu posso escrever melhor dessa maneira: A mais B menos C mais D menos E igual a zero, igual ao vetor nulo. E aí, dependendo das alternativas da questão,
você pode jogar esse menos c e menos e para o outro lado com sinal positivo. Como isso aqui é só um exemplo, a gente vai deixar a resposta assim mesmo. Galera, a gente vai subir bastante o nível agora da aula, fazendo um desafio muito maneiro. Eu quero que você calcule a soma dos infinitos vetores. Deixa eu explicar o exercício, depois você pausa e tenta fazer. É assim que a gente vai ficando mais inteligente. É assim que a gente vai aprendendo de verdade, tentando fazer por conta própria. Depois você despausa o vídeo e acompanha a solução comigo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo ABC. Esse cateto aqui vale 3 metros. A hipotenusa BC vale 5 metros. Eu construí infinitos vetores da seguinte maneira: o primeiro parte do A e termina de maneira perpendicular ao lado BC. Então, desenhei um vetor AB1, depois eu desci verticalmente, ó, B1A1, depois eu fiz perpendicular de novo ao lado BC, desci, inclinado, desci, e aí vai embora, tá? Isso aqui, ó, para sempre, infinitos vetores. Eu vou fazendo esse zigue-zague aqui para sempre. E o que eu quero? A soma AB1 mais B1A2 mais B2A2, esse vetor mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, a soma dos infinitos vetores. Então, pausa, tenta fazer. Quero mostrar para você quão poderoso é o método da linha poligonal. Como é que você consegue resolver rapidamente o exercício só usando geometria, só usando geometria e trigonometria. Então, se você reparar, os vetores aqui estão organizados em sequência. Então, ó, próximo vetor ele começa no final do anterior. Próximo vetor começa no final do anterior. E isso acontece para sempre. Se a gente tentar desenhar mais alguns vetores, olha o que vai acontecer. Eu não consigo mais desenhar. Vai ser pequeno, você nem vai conseguir ver aí pelo vídeo. Mas deu para sacar que isso aqui eu posso repetir quantas vezes eu quiser. E depois de muitos vetores, depois de infinitos vetores, eu vou conseguir chegar lá no ponto C, né? O último vetor vai ficar bem aqui no finalzinho. Como é que eu faço para somar os vetores usando o método da linha poligonal? Começo no primeiro e termino no último. Olha o que vai acontecer quando a gente fizer isso. Quando eu pegar o primeiro vetor, que é o A, e ligar lá no último, que o último vetor está tendendo ao ponto C. O final do último vetor, a ponta do último vetor está tendendo ao ponto C. Então, se eu ligar aqui um vetor A, passando por todo mundo aqui, chegando lá no último vetor, depois de somar infinitos vetores, o vetor resultante coincide com o lado AC. O vetor resultante vai coincidir com o lado AC. Como eu quero o módulo do vetor resultante, basta pegar o tamanho do lado AC. E o tamanho do lado AC é fácil de calcular, porque eu tenho um triângulo, ó, 3, 4, 5, né? Esse lado foi dado que é 3, a hipotenusa é 5, e esse tamanho aqui só pode ser 4. Então, se eu quiser o módulo do vetor soma, se eu quiser o módulo do vetor resultante de todos esses vetores aqui, vai ser 4 metros. Vamos falar agora da regra do paralelogramo. Já vou antecipar o seguinte: enquanto o método da linha poligonal a gente podia usar para resolver a soma de muitos vetores, aqui na regra do paralelogramo a gente só pode somar dois vetores. Então, se você tiver muitos vetores no exercício, é melhor nem tentar usar a regra do paralelogramo. Mas, se você for insistente e quiser usar, você vai ter que fazer de dois em dois. Então, eu tenho dois vetores organizados da seguinte maneira: eles precisam ter a origem coincidente. Lembra que na regra da linha poligonal os vetores tinham que estar em sequência? Aqui eles precisam estar com as origens coincidentes. Como é que eu vou fazer essa soma? Eu vou traçar uma paralela a um vetor passando pelo extremo do outro. Eu vou traçar uma linha aqui paralela ao vetor A, passando pela ponta do vetor B. E vou fazer a mesma coisa com outro vetor. Vou traçar uma linha paralela ao vetor B, passando pelo vetor A. Essas linhas vão se interceptar num ponto. Esse pontinho aqui de interseção é a ponta do vetor resultante, que tem a origem coincidindo com a origem dos dois vetores e terminando aqui, ó. Então, vou traçar o vetor resultante, ó, partindo da origem e chegando naquele pontinho de interseção. Esse cara aqui eu vou chamar de S, que é o vetor soma.
O vetor soma S ele é igual a mais B. E interessante, outro detalhe interessante aqui na regra do paralelogramo, consigo uma fórmula para calcular o módulo desse vetor. A gente não tinha essa fórmula no método da linha poligonal, porque os vetores podiam estar organizados de uma maneira qualquer e não existe uma única fórmula que resolva todos os problemas de método da linha poligonal. Mas aqui tem. Se eu conhecer esse ângulo aqui entre os dois vetores A e B, ó, se eu souber esse ângulo θ entre os vetores A e B, eu consigo achar o módulo do vetor soma. Fica assim, ó. O módulo do vetor soma ao quadrado vai ser igual a primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que multiplica o cosseno de θ. Mais para frente, num exercício, eu vou demonstrar essa fórmula. Mas por enquanto eu preciso que você memorize. É quase um Pitágoras. É quase um Pitágoras, somado com essa expressão aqui, ó, mais 2AB vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, de aplicação dessa fórmula aqui. Dois vetores de mesmo módulo, quando somados, formam um terceiro vetor também de mesmo módulo. Determine um ângulo entre esses dois vetores. Para quem está vendo vetores pela primeira vez, isso é esquisito, né? Imagine que eu chamo duas pessoas para empurrar um carro, para empurrar um bloco. A força resultante que essas duas pessoas vão fazer juntas tem o mesmo valor caso elas estivessem empurrando sozinho. Como é que funciona isso? Somo dois números e o resultado é um terceiro número que tem o mesmo valor dos outros dois? Pensando em um número real, isso não faz sentido. Né? X mais x continua dando x? Só se x fosse zero. Mas aqui em vetores isso é possível. Eu posso somar dois vetores de mesmo módulo e achar um terceiro de mesmo módulo. Eu vou resolver pela equação e depois eu vou desenhar os vetores para você ver como é que eles precisam estar organizados. Então, vou só aplicar a fórmula. Ó, vou chamar o módulo de cada vetor de x e também vou chamar o módulo do vetor resultante de x. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais duas vezes x vezes o cosseno de θ. A minha pergunta é, quanto vale o cosseno de θ? Só vou repetir aqui o lado esquerdo. Aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado vezes o cosseno de θ. Esse 2x ao quadrado eu posso passar para o outro lado subtraindo. X ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, menos x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado que multiplica cosseno de θ. Galera, eu posso cortar aqui? Posso, desde que x seja diferente de zero. Lembrando que essa solução igual a zero não me interessa aqui. Se fosse um número real, ela seria seria a nossa única solução. Para vetores, a gente vai encontrar outra. Então, ó, se eu só reescrever, tá assim, ó, menos 1 igual a 2 que multiplica com cosseno de θ. Vou passar esse meio dividindo e vou trocar aqui o lado esquerdo pelo lado direito. Cosseno de θ igual a menos meio. Qual é o ângulo cujo cosseno de θ é menos meio? Que ângulo é esse? 120 graus. Então, para eu ter essa propriedade de dois vetores somando, dando o mesmo valor, eles precisam formar um ângulo de 120 graus. Então, o desenho fica assim, ó. Dois vetores mais ou menos de mesmo módulo, ó, x e x. Quando eu aplicar aqui, ó, a regra do paralelogramo, ó, quando eu fizer aqui a regra do paralelogramo, eu vou achar aqui um terceiro vetor que tem o mesmo módulo dos anteriores. Esse ângulo aqui é um pouquinho maior do que 120, é por isso que esse vetor aqui ficou um pouquinho menor do que os outros dois. Mas deu para perceber a lógica, né? O ângulo entre os vetores precisa ser maior do que 90 graus, porque uma parte do vetor aqui vai cancelar com o outro, por isso que a resultante ficou do mesmo tamanho dos vetores da soma. Vamos falar agora da diferença de vetores. Se eu tenho dois vetores
Quais origens coincidentes? Como eu faço para calcular essa diferença A menos B? Aqui tem uma jogadinha interessante que a gente pode fazer usando o vetor oposto. Eu posso enxergar essa diferença da seguinte maneira: A somado com o oposto do vetor B. Legal fazer isso, né? Porque agora eu posso pegar aqui, ó, desenhar o vetor B ao contrário. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Eu pego o vetor B e inverto o sentido dele. E o vetor A eu vou preservar. Eu vou manter o vetor A igualzinho. Olha o que aconteceu. Agora os vetores ficaram em sequência. O vetor menos B e o vetor A ficaram em sequência. Como é que eu posso somar esses dois vetores? Usando que método? Da linha poligonal. Eu posso pegar o primeiro aqui e ligar até o último. Pegar o menos B e conectar até o final do vetor A. Esse cara aqui é o nosso vetor diferença. É claro que a gente pode fazer isso mais rápido decorando, né? O vetor A menos B é um vetor que sai de B para A. O vetor A menos B sai do segundo para o primeiro. Sai do segundo para o primeiro. Então eu posso direto aqui pegar um vetor saindo de B e chegando até A. Primeiro você pode começar fazendo diferença assim, de forma mais artificial, mais demorada, mais lenta, até você entender, pegar o jeito, e depois você já faz direto desse jeito, sem precisar passar por esse caminho intermediário. Aqui a gente também tem fórmula para calcular o vetor diferença. Se eu conhecer o ângulo entre os vetores, se eu conhecer o ângulo θ entre os vetores, eu também consigo calcular o módulo do vetor diferença. E é uma fórmula bem parecida com o módulo do vetor soma. Vai ficar d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ó, 2 vezes a vezes b, cosseno de θ. Eu deixei aqui vazio de propósito, porque na fórmula da regra do paralelogramo, aqui tinha um sinal de mais. Agora vai entrar aqui, ó, um sinal de menos. Então, se você decorou a primeira fórmula, você automaticamente decorou essa aqui também. Basta trocar o sinal de menos, né? Quando é soma é mais, quando é menos é a diferença, é sinal de menos. Tem esse mnemônico para te ajudar. E eu quero finalizar essa segunda aula nossa, esse segundo vídeo, falando desse bizu aqui, ó, de soma de vetores de mesmo módulo. Sempre que a gente tem uma fórmula na física para um caso específico, sempre não, mas muitas vezes que a gente tem uma fórmula para um caso específico na física, vale a pena a gente memorizar, porque você ganha tempo na prova, e você sabe que a sua prova, né, quando você ganha tempo, é muito importante. Isso aqui não vai aparecer numa questão sozinha da sua prova. Até pode aparecer, mas é pouco provável. Onde você vai ganhar tempo usando isso daqui? Em questões mais complicadas, questão de estática, de força magnética, de dinâmica. Aí aparece duas forças de mesmo modo, aparecem duas velocidades com o mesmo modo para você achar a velocidade relativa. E você decorando essas fórmulas aqui, você ganha muito mais tempo e com certeza vai sair na frente da concorrência. Então, se eu, por exemplo, quero somar duas forças de mesmo módulo, e eu conheço o ângulo θ entre elas, eu posso calcular o módulo do vetor soma, fazendo 2f cosseno de θ sobre 2. Θ sobre 2 é metade de cada ângulo, porque esse vetor soma ele vai ficar na bissetriz. E como é que eu faço para achar o módulo do vetor diferença? Vai ficar 2f seno de θ sobre 2. Em vez de aparecer cosseno, aparece seno. O vetor diferença está aqui. Lembrando que você só pode usar essas fórmulas aqui quando os vetores estiverem em mesmo módulo. E agora eu vou demonstrar essas duas fórmulas. Para demonstrar essas duas fórmulas, eu vou precisar dessas duas identidades trigonométricas. O cosseno de θ é 2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos 1. E cosseno de θ igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, para demonstrar de cima, eu vou usar a identidade trigonométrica de cima. Para demonstrar de baixo, eu vou usar a identidade trigonométrica de baixo. Então, primeiro eu vou demonstrar essa fórmula da soma. Então, vamos lá. O s ao quadrado, como é que eu posso escrever? O s ao quadrado ele vai ser igual a s ao quadrado mais f ao quadrado mais, né, lembrando que é mais, em vez de usar menos, eu coloco mais, a vezes b
que é f vezes f vezes o cosseno de θ. Vamos lá. S ao quadrado vai ser igual a 2f ao quadrado mais 2f ao quadrado vezes cosseno de θ. E aqui que a mágica vai acontecer. Vou pegar esse 1 mais cosseno de θ, eu vou pegar esse menos 1 jogar para o outro lado e vou substituir isso aqui por 2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Ó. Então, s ao quadrado é igual a 2f ao quadrado, que multiplica 2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, por enquanto, está assim, ó. 4f ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de 2. E agora eu posso fazer o quê? Tirar a raiz quadrada dos dois lados. E finalmente a gente vai chegar na fórmula que a gente queria. Que o S vai ser igual a 2 vezes f cosseno de θ sobre 2. Como acabou o espaço do meu quadro, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a demonstração dessa segunda parte aqui com vocês. Então pode escrever aqui nos comentários se você tiver dúvida, que eu faço um vídeo só para demonstrar essa fórmula aqui.